Olha só, pessoal, eu queria propor um debate para vocês aqui, porque algumas coisas que o Fouad Noman trouxe ali na fala dele me chamaram muita atenção. E tem muitas coisas para o debate mesmo. Você vê todo o petismo ali, né? Vários líderes do PT aqui de Minas Gerais, junto com o Fouad Noman, meio que tomando conta também dessa vitória. Mas o prefeito, ele termina a fala dele, depois ele volta para falar sobre os vídeos, né? Que foram divulgados sobre ele. E aí eu queria ouvir todos vocês de forma rápida, mas acho que é importante, numa reta final de eleição assim, vale tudo, João Vitor Xavier? Sabe quando você era menino, você jogava bola lá em Passatempo? Tinha uma regra que era o seguinte, da mãe não pode falar. Então, todo homem, toda mulher, toda pessoa decente, você tem um limite onde você pode ir em qualquer enfrentamento. E na política também tem isso. Política também tem regras implícitas e algumas explícitas. E o respeito à vida pessoal, à honra, à imagem da pessoa, da família da pessoa, isso é uma regra implícita da política, que as pessoas buscam respeitar. Você xinga a obra, você fala se o cara fez uma boa gestão ou uma má gestão, se o cara contratou bem ou não o secretário dele, se o cara tem algum processo, se ele tem algum escândalo de corrupção, porque tudo isso são coisas que dizem respeito ao aspecto político. Agora, tem coisas que não são aceitas, e uma delas é essa: não se coloque em risco a honra pessoal das pessoas. Pessoal das pessoas é óbvio, né? A honra das pessoas. Você tem coisas que machucam muito, que extrapolam muito o campo político. Mas isso, João, desculpa te interromper, entre os políticos, ou você acha que isso reflete no eleitorado também? Eu acho que os políticos são o espelho da sociedade, né? Claro que tem gente na sociedade que acha que vale tudo, pelo poder, pela vitória, pela eleição, mas também você tem linhas bem estipuladas. É a famosa linha vermelha. Da linha vermelha não dá para passar. E quando você vê um homem de quase 80 anos sendo agredido na sua moral, o Fouad tem filhos, o Fouad tem netos, né? Uma coisa é dizer o seguinte: olha, o Fouad é um péssimo escritor, de muito mau gosto a obra do Fouad. Outra coisa é você criar narrativa querendo ligar um senhor de quase 80 anos de idade à pedofilia. Querer ligar um senhor de quase 80 anos de idade a estupro. Porque foi essa a narrativa que foi criada nos últimos dias, na última semana. O cara tem que chegar em casa e olhar pro neto dele. O cara tem que chegar em casa e olhar pro filho dele. Então, é aquele famoso campo de pelada. Você chuta a canela do cara, mas você não fala da mãe dele. O Bruno Engler falar do contrato de ônibus, falar da gestão do Fouad, que o Fouad, isso é do jogo político. Por mais duro que seja, é do jogo político. Caso muito parecido com o do Pablo Marçal em São Paulo no primeiro turno. Quando o Marçal vem e publica um laudo falso, você vai acima da linha vermelha e você vai abaixo da linha da cintura. Mas tem coisa que não dá na vida e tem coisa que não dá na política. Eu vou voltar no meio aqui, mas deixa eu ir na outra ponta ali com a doutora Luciana Nepomuceno. Doutora, é do jogo, vale tudo, não vale tudo? Isso reflete no eleitorado? Fica muito no mundo político? Qual que é a sua análise disso? Eu endosso todas as palavras ditas aqui pelo João, e principalmente no recorte do eleitorado feminino. As mulheres, eu sei que existem pesquisas nesse sentido, que elas não aceitam esse ambiente bélico. Aproveitando a analogia com o futebol, quando tem lá um jogo, vamos chamar Galo e Cruzeiro, com muita briga, o que a mãe faz? Não vai permitir que o filho, que a criança, vá ao jogo, para não participar daquele ambiente. Trazendo essa analogia para o jogo político eleitoral, é igual. O eleitorado feminino não aceita, não que o masculino permita, mas principalmente o eleitorado feminino, porque nós somos a maioria do eleitorado, não permite esse ataque, vamos dizer, né, abaixo da linha da cintura, como se diz, no jogo. Então existe o fair play. Criticar a gestão, tá dentro da regra do jogo. Agora, atacar a moral de quem quer que seja, já traz uma violência política que tem que ser combatida, e isso se reflete no não voto.
O William Travassos, na última semana, comentamos muito disso no ar. Sim. E também nos bastidores, nos nossos cafés, nas nossas conversas, sobre essa questão do livro que foi colocado ali de uma forma, se isso atingiria de alguma forma o eleitorado ou não. A gente vê pelo resultado que não. Talvez até tenha tido um efeito contrário, não foi contraproducente ali para a campanha do Bruno Engler. Como é que você olha para isso? Vale tudo mesmo? Não vale, e é falta de respeito. E eu acho que isso não terminou ainda, tá? Porque a honra de um homem foi atacada. Na imagem que a gente estava mostrando, né, da coletiva do Fouad, tem uma senhora limpando a testa dele com um paninho. É a esposa dele. A gente não tinha visto a esposa do Fouad ainda. Você imagina que ele escreve um livro, uma ficção, alguém pega um trecho daquela ficção, tira do contexto e tenta atribuir a esse homem, pai de família, um senhor que tem uma história de 55 anos na área, como servidor público, e destrói, tentando transformar aquele homem num pedófilo, num criminoso. Isso é fake news. Isso não pode ser admitido, ponto. Não dá para ultrapassar essa linha do pessoal e o João fala só, ok, vamos falar sobre a cidade, sobre as suas obras, sobre os contratos, tá tudo bem. Agora, contra a honra de um homem, não. Isso é inadmissível, amigo. Ô Marcelo, o problema é que a fake news, ou a distorção da verdade, ela parte de uma... Me acompanha mais assim, de uma verdade. Existe um livro escrito pelo prefeito, que é um livro de ficção, que narra ali um ambiente de um estupro, papapá. Mas um livro de ficção. Você pega aquilo, transfere aquilo como se aquilo fosse uma verdade, e muitos, e esses vídeos rodaram nos grupos que a gente acompanhou, muitos acusando que, olha, se ele tá narrando é porque ele já praticou, e aí passa por uma situação muito complexa, né? Ô Júnior, a gente tem visto muito isso nas últimas eleições, no debate político, que são os recortes que são feitos. Você pega um fato, ou uma fala, uma declaração, uma entrevista e faz um corte e tira do contexto ou coloca num contexto diferente e aí você apresenta para o eleitor ou para o seu seguidor como se aquilo fosse uma verdade. E na verdade a gente consegue perceber que não é, que aquilo é uma coisa manipulada para tentar convencer o eleitor de algo que não procede. Eu acho que um resultado positivo das urnas que a gente pode ver hoje, tanto aqui quanto São Paulo, acho que o caso de São Paulo também a gente pode bater muito na tecla, que o eleitor está punindo os candidatos que tentam fazer isso. Sabe aquele desespero da reta final de deixar para lá a ética e tentar de qualquer forma ganhar o eleitor? O eleitor, eu acho que está um pouco mais cuidadoso com isso, não está caindo nesse tipo de coisa tão fácil. A gente falou muito isso quando o Boulos aceitou, né, a conversa lá com o Marçal, que tinha, né, difamado ele a campanha inteira. Talvez, se o Boulos tivesse rejeitado esse convite, ele ganharia mais, sabe, até na questão da biografia dele, da trajetória dele. E aí a gente vê que talvez se o Bruno Engler tivesse optado por não ir nessa estratégia, nesse marketing de usar um livro que não tem nada de como ele tentou fazer, ele ganharia mais, ele seria, né, ele conseguiria passar o resto da eleição de forma mais limpa. Eu acho que o eleitor na urna tem que punir esse tipo de comportamento e a gente está vendo isso acontecer nessa eleição. Edilene Lopes, queria te ouvir também sobre essa reta final, que a gente falava até então que era uma eleição mais limpa aqui em Belo Horizonte, mas na reta final a pancadaria veio firme, né? Pois é, Júnior, concordo muito com o que disse o Marcelo. Eu acho que o eleitor está punindo esse tipo de atitude, esse tipo de violência na política. Bater em Fouad Noman desde o início das eleições era uma estratégia considerada incorreta, porque ele é um senhor de idade, estava passando por um tratamento de câncer e as pessoas em casa, elas se identificam, elas se solidarizam com aquele candidato que vira um saco de pancadas. Então, bater em Fouad desde o primeiro momento era ruim. Foi uma estratégia pela qual optou a campanha de Bruno Engler no segundo turno, já que não tinha uma bala de prata contra o prefeito, resolveu usar essa história do livro. Mas essa fórmula de pegar muito pesado não está funcionando desde o início dessas eleições. Nós vimos Pablo Marçal, que teve um crescimento grande, mas quando ele ultrapassou a chamada linha vermelha, como disse João Vitor, ele acabou sendo punido aos 45 do segundo tempo com essa história do laudo. O Datena quis ser um herói ao bater em Pablo Marçal, que estava irritando muita gente, deu uma cadeirada nele e despencou nas pesquisas. Então, esse é o tipo de coisa que o eleitor brasileiro finalmente parece que não está tolerando mais. Vamos lembrar nosso histórico de 2018 para cá, que nós tivemos 2 atentados gravíssimos no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 2018, e isso foi um fator fundamental para que ele ganhasse as eleições, porque ele virou uma vítima do processo político, e isso gerou uma empatia da população com ele. Certamente ele rendeu muito
muitos votos, uma situação dramática, um atentado político, e tivemos a morte da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro. Ou seja, episódios de muita violência que foram alvo de uma atenção internacional, e agora nós estamos vendo que o eleitor está tolerando menos os ataques e se ultrapassar a linha vermelha. Então, vou na linha do comentário do Marcelo e também do João Vitor. Eu acho que o eleitor agora não está mais gostando, está dando um basta para esse tipo de atitude, esse tipo de violência, esse tipo de agressão que ultrapassa muito algo que poderia ser considerado normal.